Transcrever ou não transcrever? Hoje eu quero falar um pouco sobre construção de vocabulário, por que a transcrição no meu caso foi tão importante e por que em outros casos ela pode se dar de formas diferentes. E também quero trazer aqui como que você pega isso que eu vou falar nesse vídeo agora e coloca na sua rotina de estudos ainda hoje para conseguir desenvolver o seu vocabulário de forma mais consistente e mais sólida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui você vai encontrar conteúdos didáticos, além dos eventuais vlogs aí das coisas que eu faço nos palcos, nos projetos. E também quero falar que eu estou abrindo uma fila de espera para o meu curso online mais novo. Serão 12 encontros comigo ao vivo. E esse curso é para quem quer se desenvolver no instrumento, improvisar com mais liberdade, aumentar os seus conhecimentos teóricos e vai ter também ferramentas ali para você se desenvolver nas suas composições. Então, para quem estiver interessado, é só entrar no link na minha rede social que está aqui na descrição. Vamos trocar essa ideia que eu te passo mais informações. Vamos lá, meu objetivo com esse vídeo é desmistificar um pouco esse lance do processo de construção de um vocabulário dentro da improvisação e trazer esse entendimento que existem formas diferentes e que cada um vai para o lado que tem mais interesse e que é mais prático para si mesmo. Então existem as pessoas que vão para o lado de transcrição de ideias mesmo, transcrevem frases e até realmente escrevem uma partitura, por exemplo. E existe aqui um outro lado extremo de pessoas que têm um contato constante com o instrumento, tocam junto com os discos, mas não transcrevem as ideias, não transcrevem exatamente as ideias, mas ficam tocando numa onda parecida e assim desenvolve o seu vocabulário. Mas no fundo, né, isso aí tudo é uma ideia muito parecida e que na prática vai resultar em algo que é a mesma coisa, que é a construção de um vocabulário próprio dentro da improvisação. Então aqui existe um problema, que é um caminho com muitas dúvidas, né? Inclusive muitos dos meus alunos vêm com esses problemas, com essas dúvidas, que é o quê? Decora várias frases, ou uma frase ou outra, excelentes ali, aplicam elas no improviso, mas não conseguem desenvolver isso, não conseguem conectar as ideias, e daí o improviso fica uma concha de retalhos. Então há essa busca, né, por liberdade de instrumentos, se sentem presos durante o improviso, a shapes, frases, desenhos e tal, e também não entendem que tudo isso faz parte de um processo. Então a solução que eu gosto de trazer é relacionar a improvisação como uma linguagem que a gente aprende a falar. E fazer esse paralelo aqui com a linguagem, a gente tende a absorver os processos de forma mais natural, mais espontânea, né? Então como que a gente aprendeu a nossa língua materna, por exemplo? A gente fica 2 anos ali só ouvindo, né, os outros falando quase assim, e daí a gente começa a emitir sons e começa a entender como que conecta as palavras, e daí a gente aprende uma palavra, começa a formular nossas primeiras frases, e depois de alguns anos falando e tendo contato direto com a língua e com pessoas que falam essas línguas, a gente desenvolve o nosso vocabulário. E esse vocabulário ele é formado por sotaques, né, com base no lugar que a gente nasceu, no lugar que a gente convive, por exemplo, e o grupo social que a gente pertence, que vai além desse lance puramente regional. Então cada grupo social, cada classificação ali, né, de costumes e tal, tem uma língua que é falada. Então, trazendo isso para a improvisação, os estilos, né, vão construir o nosso vocabulário, os discos que a gente ouve, o que a gente tira de ouvido, por exemplo, vão construir nosso vocabulário. E uma outra parada que eu gosto de trazer é pegar a ideia por trás das frases. Porque pegar uma frase por si só é uma tarefa simples, né? Você consegue ficar ouvindo ali e tal e tirar a frase. Mas a ideia por trás dela, às vezes, não é uma tarefa tão fácil. Então, se a gente voltar para a língua falada, eu posso perguntar para você: oi, tudo bem com você? Mas eu posso falar de outro jeito isso. Posso falar: e aí, beleza? Oi, como que você tá? Todas essas frases querem dizer uma ideia muito parecida, né? É a mesma ideia, mas eu estou construindo elas de formas diferentes. Então, na música é a mesma coisa. Então, o que eu recomendo é colocar essa intenção quando você for pegar uma frase e quando for aplicar, né? Quando for pegar uma ideia e aplicar ela numa frase, colocar isso de forma intencional. Como que eu quero soar? E abraçar também a sua espontaneidade no instrumento, porque ela nunca vai sair igual. E não forçar ela a sair igual, ela vai sair diferente toda vez. E isso é bom, porque você vai estar constantemente encontrando novos caminhos de como relacionar a ideia que você já sabe. E como eu falei no início, os processos são diferentes, né? Então, no meu caso, eu transcrevi muitos solos, muitas ideias mesmo, assim. No período da pandemia, eu transcrevi um solo por dia quase, mas eu cometia um erro muito grande que eu não transformava isso em ideia, não transformava isso em vocabulário. Então eu ficava todos os dias tocando todos os solos que eu já sabia, achando que a informação, né, ia entrar automaticamente nos meus dedos. Então a minha virada foi quando eu entendi isso e falei, cara, não tá adiantando nada eu saber todos esses solos de cor aqui e não tá transformando isso em ideia. Então a partir daí eu comecei a diminuir um pouco o meu nível de transcrição e comecei a ter essa atitude, essa intenção de
extrair o que tem de ideia por trás disso que eu tô tocando. Daí a partir daí eu comecei a desenvolver um vocabulário mais sólido, comecei a tocar de forma mais livre e de fato ter um vocabulário, né? Porque antes eu ficava replicando o que eu já sabia, o que eu sabia fazer mecanicamente. Mas a partir desse momento eu comecei a cantar mais os solos, eu comecei a ter mais ideias internas ali, né? Com base nessa parada de pensar assim, cara, o que tem de ideia por trás disso que eu tô tocando? E óbvio, contato com o instrumento, né, cara? Então, assim, eu acho que essa prática direta é o que faz a diferença mesmo, né? Se uma pessoa tá aprendendo alemão, é diferente lá ficar aqui no Brasil lendo um dicionário ou até mesmo aquelas frases prontas, e uma pessoa que não sabe nada tá lá na Alemanha mesmo conversando com as pessoas o mínimo que ela sabe e constantemente, né, tá na cultura imerso ali aprendendo vocabulário. Então, assim, eu defendo muito essa prática direta, cara. Você tem que estar tocando com as pessoas no seu quarto e tá trocando informação o tempo inteiro sobre isso, porque isso realmente também faz a diferença, né? Você tá no palco, tá na gig, tá na jam, é esse contato com o instrumento direto e intencional. Então, o que você pode colocar na tua rotina de estudos ainda hoje para desenvolver seu vocabulário? O primeiro passo é trabalhar na parte rítmica de uma ideia e transformar isso em motivo. Então, você pega ali uma frase, uma ideia, pega só os ataques rítmicos dela, transforma isso no motivo e coloca em ideias livres no braço do instrumento. Você vai ver que só com base nisso, você já vai tendo ali informações suficientes para construir ideias novas. Depois disso, você foca em uma ideia curta. Você pode ouvir uma frase simples ali, mas transcreve ela antes com a voz. Você foca nessa frase e transcreve ela cantando. Depois passa isso para o instrumento em diferentes lugares do braço, diferentes regiões de outros instrumentos que você esteja tocando, para descobrir novos caminhos para essa frase. O terceiro passo é trabalhar com pergunta e resposta, então você pode criar várias respostas para essa primeira frase que você transcreveu, ou para a seção rítmica que você pegou a primeira vez, ou você pode pegar um improviso e com base no que você vai ouvindo, você vai criando respostas ali. Então tem gente que coloca um improvisador, por exemplo, um Sonny Rollins da vida. Você vai ouvindo o que o Sonny Rollins está tocando e vai criando respostas para as ideias dele. Com base nisso, você já vai estar tocando junto e você vai estar transcrevendo. Você vai estar transcrevendo a vibe do momento ali, mas já é ótimo para o teu desenvolvimento isso daí. E um quarto passo que eu coloco aqui é você pegar uma única ideia e criar diferentes variações exaustivamente. Você vai ver que com uma ideia você consegue criar, sei lá, 20, 30 variações dessa mesma ideia. E esse é o objetivo, é você criar tantas variações que essas próprias variações vão desencadeando outras ideias. E assim você vai conseguir desenvolver a tua conexão, né? Vai conseguindo ter uma visão mais ampla do improviso e mais conexa, né? Então isso é fundamental, você criar diferentes variações exaustivamente para uma mesma ideia e assim o vocabulário vai se desenvolvendo, as ideias vêm de forma natural. E um ótimo exemplo disso é o Wes Montgomery. Você ouve o improviso dele, cada ideia vai desencadeando na próxima e você vê que o solo dele vai ficando com uma fluidez, um flow absurdo, né? E tem outros dois pontos extras que eu trago aqui. O primeiro deles é você ouvir muito com atenção nesse discurso sonoro, né? Sabendo que uma história está sendo contada ali e você tem que prestar atenção nisso. O outro ponto é que solos inteiros também valem, né? É muito benéfico você transcrever solos inteiros, porque aqui você não vai focar numa frase única, numa ideia única. Você vai trabalhar na conexão das ideias e como que isso se desenvolve dentro de um solo inteiro, com início, meio e fim. Então eu espero ter contribuído com essas ideias no teu desenvolvimento de vocabulário dentro da improvisação. Comentem o que vocês acharam. Se quiserem comentar alguma coisa aí também é só comentar, bora trocar essa ideia. Lembrando da fila de espera para o meu curso online, me chama lá que eu te passo mais informações. Nesse vídeo aqui eu falo sobre construção de identidade musical, analisando um vídeo do Toninho Horta com o Pat Metheny. Eu trago 3 reflexões, confere ali. Peço para deixar o like, compartilhar o vídeo que ajuda demais o canal. Tamo junto e até a próxima.